boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook, aos nossos irmãos que vão nos acompanhar posteriormente no nosso canal do Consolador Prometido, quando o nosso querido irmão Ney faz os ajustes e publica no nosso canal. Então, sejam todos muito bem-vindos, acolhidos nessa casa de Jesus, nessa casa de amor, nessa casa do Consolador Prometido. Gostaríamos de lembrar que quem ainda não é inscrito no nosso canal do Consolador Prometido no YouTube, que, se possível, se inscreva para nos ajudar a propagar a doutrina espírita, assim como ela nos ajudou, para que ajude outras pessoas. Então, quanto mais compartilhamentos nós tivermos, mais inscritos, mais curtidas, o YouTube, no seu algoritmo, ele entende que o assunto é relevante e transmite para mais pessoas. Então, se a gente puder se inscrever, ajuda bastante. Então, para iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Pai, Perdoa-lhes, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Misericórdia. Como se o teu filho nunca fosse errar, não perdoas ao filho de ninguém. Como se o teu neto estivesse imune a toda mazela, não demonstras indulgência para com as imperfeições do neto dos outros. Como se o teu irmão consanguíneo jamais fosse carecer de uma nova oportunidade, sonegas oportunidade ao irmão de quem te suplica por ele. Se não tens o hábito de estender as mãos para o desconhecido que cai, como has de rogar mãos estendidas em proteção a quem amas, quando esteja descendo ladeira abaixo? Todos um dia haveremos de necessitar da misericórdia de alguém, em favor dos que, por maior que seja o nosso empenho, não conseguimos auxiliar. Não cerres, pois, a porta sobre a qual a vida te levará a bater. Com essa bela mensagem, eu convido os irmãos que assim o desejarem para fechar os olhos físicos, não como um ritual, mas como uma maneira de nos concentrarmos, como uma maneira de nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, infinita bondade, infinito amor, ao nosso querido Mestre amado Jesus, nosso guia, o nosso modelo, o governador do nosso orbe, a espiritualidade amiga, os nossos benfeitores, e vamos agradecer a todos eles por estarmos aqui essa noite, reunidos no Consolador Prometido, para nos evangelizarmos, para trocarmos energias e para recebermos aquilo que necessitamos, os fluidos necessários para que todos nós possamos nos harmonizar e seguirmos a nossa caminhada. E vamos pedir ao Pai que tudo isso que estamos recebendo hoje possa ser compartilhado com os nossos irmãos mais necessitados, assim como nós. Possa ser compartilhado com os lugares do nosso orbe que ainda sofrem com os conflitos armados, com os lugares que sofrem com as intempéries do nosso planeta, com os lugares onde os irmãos menos favorecidos têm muitas dificuldades. Que todos eles possam receber o amparo e o amor que aqui estamos recebendo. Pedimos também ao nosso Pai o amparo necessário para o nosso querido irmão Luiz Figueiredo, responsável pela doutrinária dessa noite. Que ele possa nos transmitir tudo aquilo que ele planejou e, com certeza, tudo aquilo que é importante para que cada um de nós ouça essa noite, tanto encarnado quanto desencarnado. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, já gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão Luiz Figueiredo, ele que já é parceiro da nossa casa há muito tempo, sempre vem aqui conosco. Então, seja muito bem-vindo, irmão. A todos os irmãos, a todas as irmãs, aos irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet,
do Consolador Prometido. Que a mensagem de hoje possa nos ajudar, nos auxiliar nas necessárias reflexões do momento que o planeta vive, do momento que nós vivemos no planeta. Na verdade, o planeta é a estrutura física que foi concebida por Deus e orientada ao Cristo para que ele desse a forma necessária para que nós pudéssemos habitá-lo. Então, o planeta é o espelho de cada um de nós. É o espelho. Olhem bem. O tema que eu escolhi para hoje é um tema absolutamente conjuntural. É da conjuntura do planeta. Ele vai nos falar da grande mensagem do Cristo. Uma delas é que o Cristo veio pregar o amor, né? Pregar o amor. Ele veio nos mostrar que o olho por olho, dente por dente, era uma necessidade de uma época de ignorância tão grande, em que Moisés só podia conseguir segurar as maldades que permeavam daquele povo com uma concepção muito dura de gestão. Até Deus entrou nesse baile. Até Deus se tornou rígido para que as pessoas pudessem ser induzidas à compreensão de um Deus superior e da moral que ele precisava nos transmitir, que nós precisava absorver naquela época. Jesus veio mostrar que não eram essas as relações que deveriam nos reger, mas sim as relações de filiação do Pai, de irmãos uns com os outros, de socorro, de auxílio, de benevolência. E aí eu intitulei essa reflexão A Bondade como Missão Divina. O exercício da bondade como missão divina. Mas podemos denominar de várias maneiras. Poderíamos, se nós dissermos, o exercício do amor como missão divina é a mesma coisa. Se dissermos o exercício da caridade como missão divina, é a mesma coisa. Se dissermos a fraternidade como missão divina, a mesma coisa. C'est la même chose. Quem estudou francês aí, né? E então, o exercício da bondade é a forma que me parece que pode nos tocar da melhor maneira. E que pode abrir os nossos olhos e nossos ouvidos para as necessidades. Qual é o momento que nós estamos vivendo? Na direção da Terra Prometida, um planeta regenerado. Ou podemos caminhar nesse planeta na direção de Íon, planeta marrom, um planeta bem inferior à Terra. Ou seja, nós podemos ser expulsos da Terra. Nós podemos ser exilados em Íon. Aqueles que não conseguirem alcance para compreender que petrificaram seus corações na maldade e que optaram por ser maus. Nós vamos encontrar uma encruzilhada logo ali adiante, dentro desse caminhar que nós fazemos, aonde uma mão vai para a terra prometida, sem a violência, sem as misérias, as dores, das epidemias, das pandemias, das drogas, da prostituição,
dos crimes de toda a natureza. Ou seja, um planeta de dor, de sofrimento. Nós estamos aqui num planeta de dor, de sofrimento, para curar a maldade que está nos nossos corações. Porque é esta maldade que cria a dor e o sofrimento. É o nosso egoísmo, é a nossa ambição, nosso ciúme, nossa inveja, nosso orgulho, o nosso falatório uns dos outros, nosso pensamento mal cuidado, permitimos pensar, entrar na nossa cabeça tudo que não presta. E isso gera uma energia ambiental no planeta que faz dele o nosso inferno. Exatamente isso. Dizem que tem um lugarzinho específico que tem línguas de 7 línguas de fogo e que ali a gente queima o resto dos tempos sem que eles nos consumam. Olha o absurdo que as pessoas conseguem interpretar a legislação divina. Não existe, o inferno é aqui mesmo. É aqui, é nós que criamos o nosso inferno. Quando abrimos a boca para dizer o que não controlamos o nosso pensamento e permitimos que saia uma palavra torta, maldosa em relação a nós ou em relação aos nossos irmãos, é o inferno. Nós estamos abrindo a porta do inferno e entrando nele. Porque vamos armazenar energia de dor para nós consumir depois. É a realidade nua e crua que nós precisamos olhar de frente. Então, por isso o tema bondade, o exercício da bondade como missão divina. É a missão que Deus nos deu para nós caminhar na direção da nossa purificação, da nossa elevação como ser espiritual. É a nossa missão. E quem estava há 5.000 anos, há 10.000 anos, há 15.000 anos, há 20.000 anos, andando nesse caminhar meio animaloide ainda no planeta, de tão atrasados que éramos. Quem chegou aqui, esse é o momento de nós usar a nossa inteligência para perceber isso. E eu trouxe uma historinha que todos vocês já devem conhecer para oferecer base a esse raciocínio, para a gente nos situar dentro dele. É uma historinha que está lá naquela obra Educação dos Sentimentos, pelo Jason de Camargo, que foi vice-presidente da nossa federação. Educação dos Sentimentos. O objetivo com que Jason de Camargo escreveu aquela obra está bem claro. Educar os nossos sentimentos. Então ele conta uma historinha, numa determinada página lá que eu não lembro, que uma determinada criatura foi para a casa espírita e começou a descobrir o livro dos espíritos, começou a ler. E começou a despertar a mediunidade nele, as curiosidades, a importância desse trabalho. E conforme ele avançava, ele começava a se dar conta das suas imperfeições, das maldades que habitavam dentro dele. E ele começou a entrar em depressão, a se tornar amargurado. Quem diz, eu vou levar 200 anos para me curar. Eu vou levar quantas encarnações para poder construir bondade, solidariedade, fraternidade, perepepe, mansuetude, tudo aquilo que a gente fala das virtudes, né? Que nem meu copo está ali. Então, o João, amargurado com aquilo, se aproxima dele um espírito benfeitor. Diz, Joãozinho, não te amarga com isso. Ele usou outra palavra, mas tem o mesmo sentido. Tu pega esse tempo que tu tem da tua vida e te concentra numa única virtude. Esquece as outras todas. Te concentra na bondade. Bondade. Mas essa bondade
Tu vai olhar ela sob 4 ângulos. 4 ângulos. Nós sabemos que tudo que a gente sente, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tem começo aonde? Aqui. Tudo. Se nós deixar entrar um pensamento ruim aqui, vai se transformar em sentimento. Quando eu senti aquele pensamento ruim, eu dou forma de palavra. Daqui a pouco eu estou agredindo os outros. Porque aquilo que está dentro de mim, é aquilo que eu estou alimentando, estou nutrindo para oferecer aos outros e a mim mesmo. Porque, em síntese, a maldade que eu faço aos outros, eu estou armazenando aqui. Eu vou sofrer o câncer depois, a úlcera, a pedra nos rins, na vesícula, o edema no pulmão, e por aí vai. E por aí vai. O câncer de mama, de próstata, de tudo. É a energia que eu guardo dentro de mim é que vai me desequilibrar. São as maldades, o registro das maldades que o nosso perispírito relaciona direitinho, fica tudinho ali, não escapa nada. É uma perfeição, aquela multimídia, né, que nós carregamos, uma perfeição. Então, o pensamento é a nossa grande chave. Quando eu comecei a me dar conta disso, olha, eu tô meio velhinho já na coisa aí, não cozinha na primeira fervura. Mais de 30 anos na doutrina, 32 quase. Então a gente tem que ir juntando algumas coisinhas e ver o que eu estou fazendo. Qual é a direção que eu estou caminhando? Qual é a obra? Qual é a minha obra? Aí eu começo a ver, está aqui, né? Eu fui ler a obra do Gerson de Camargo, está aqui o problema. Se eu não controlar isso aqui, ó, eu faço todas as bobagens achando que estou bem. Achando que são os meus direitos. E não é. Isso aqui é feito para outra coisa. A divindade nos dá inteligência para objetivos nobres. É aí que mora, aí que está a chave da coisa. E aí eu comecei a criar algumas chavezinhas para mim. Quando vem um pensamento ruim, eu crio um gancho para mim me agarrar. Então tem até algumas musiquinhas, de vez em quando eu crio. Copiei lá da Igreja Católica uma determinada musiquinha, né? Tem uma que diz o seguinte assim: segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Isso nos tira das coisas ruins, nos coloca noutra trilha. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Então, algumas chavezinhas eu comecei a copiar. Quando vem uma coisa ruim aqui, eu sei que ele vai orientar uma palavra ruim, vai orientar uma atitude ruim, vai orientar um sentimento ruim, vai adoecer meu corpo. Porque aquilo que eu penso ruim do outro, vai para onde? Volta para mim. Seja qual for a situação, volta para mim. Aí eu vou responder por aquilo. Quando a pessoa humana, quando o ser humano se der conta disso, ele se reforma de ponta a ponta. E nós estamos na véspera de uma transição do planeta, precisamos nos olhar de frente. Sem sombria, sem guarda-chuva, sem peneira. Nos olhar nu e cru, como que nós somos. E o que está nos faltando para dizer, eu estou caminhando no caminho, estou andando no caminho certo. Então, olhe os pensamentos, todos. Não deixem nada. Quando vir uma coisa ruim, criem os mecanismos de defesa para fugir dessa atração e nos colocar numa trilha onde eu esteja seguro que estou fazendo a coisa certa. Isso para qualquer coisa na vida. Não é só para o Espiritismo. O Espiritismo nos orienta em tudo.
em tudo, como ser em qualquer situação. Então, o Espírito diz assim, Joãozinho, não esqueça a bondade nos pensamentos. Nos pensamentos. Grava bem. Bondade, Joãozinho, nas palavras. Porque do pensamento sai pela boca a palavra. E é onde nós fazemos muito mau uso desse instrumento divino. Joãozinho, mas tem mais, não é só das palavras. Do olhar. Do olhar. Se eu permito um pensamento ruim, as pessoas no meu pensamento ruim, se eu permito que esse pensamento se transganhe em forma de palavra, eu vou esparramar minha energia também formatada pela palavra. E se eu olhar para as pessoas com preconceito, com um pensamento ruim que deu origem, qual é o conceito que eu vou ter dessas pessoas? Eu vou botar defeito em todos. Só eu que vou ser bom. Hã? É isso que o egoísmo, que o orgulho cria em nós. Pessoas más. Teve um amigo meu, eu não quero dar nenhuma dica dele. E ele disse assim, eu sou uma pessoa boa, eu não mato ninguém, não estupro, não roubo, não... Por que acontece isso comigo? Eu disse, amigo, olha para o teu passado. Tu está pagando prestações do que tu fez, às vezes não é nessa vida, é lá na outra. E tu não tinha condições de suportar as prestações pesadas das coisas que tu fez. Então, primeira coisa, tem que ter a noção de que aquilo que veio na tua conta é apenas uma pontinha do iceberg daquilo que a gente fez lá atrás. E segundo, a gente precisa entender que formato tem essa conta que eu estou pagando. E no caso dele era da omissão. Eu disse, é da omissão. Tu viu alguma injustiça muito dura e tu fez de conta que não viu. Pagou sem dever. Pagou sem praticar, porque foi o que tu não fez quando estava na frente daquilo que deveria ter feito. Quanta coisa a gente passa a fazer conta que não viu? Eu morri na encarnação anterior com um tiro na cabeça, bem assim, ó, bem aqui. Fiquei 28 anos com enxaqueca. Encontrei um médico espírita, ele disse, Figueiredo, eu curo a tua enxaqueca. Mas eu nunca ouvi falar que alguém pudesse curar a enxaqueca. Mas eu curo, desde que tu mereça, tem que dar alguma coisa em troca. Eu digo, olha, quem sabe? Então vamos lá. Eu vou te ensinar a controlar a dor. Controlar a dor. Tu vai abortar a enxaqueca quando ela se manifestar. Quando começar a dar aquele sombriozinho assim, tu vai para o banheiro e trabalha mentalmente o relaxamento célula por célula do corpo. Está em casa, vai com guarda escuro. Trabalha isso, trabalha, depois concentra as ondas mentais no ponto de dor, que a dor faz assim e vai embora. Eu fiz 5 vezes e abortei. 5 vezes desapareceu o enxaqueca, fazem 30 anos isso. Eu estava recém começando na doutrina espírita. Aliás, um médico espírita com uma mediunidade estupenda, uma loucura. Ele enxergava os órgãos de uma pessoa. Dizia, tu está com problema aqui, ali e lá. E são esses os problemas. Olhando apenas. Não precisava do raio-x. Vejam que... Tá. Mas como é que foi isso? Por que que... Aí eu chego no Pitã, uma reunião de trabalhadores, uma sessão de harmonização. Quando eu entrei, fechei os olhos na pressa, abri um telão bem grande assim, um confronto de 1930.
e eu atravesso um mangueirão com a 45 na mão atirando. Tentei ver quem atirava, daí não me deixaram. Por quê? Porque o tiro veio da onde eu saí. Se eu estava enfrentando os tiros aqui, como é que a bala podia vir daqui? Aí não me deixaram ver. Não era para me ver aquilo. Quem atirava. Era só para ver o que eu estava resgatando. O que eu estava consumando. Eu digo, mas por que eu levei esse tiro? Claro, eu era um atirador de elite da polícia do Estado. Quantas cabecinhas eu detonei? Estava resgatando ali. Então, tudo que a gente faz vem à conta depois. Ninguém escapa. Então, vamos cuidar o que a gente pensa. Cuidar o que a gente fala. Cuidar o que a gente sente. Cuidar como a gente olha as pessoas. Se eu olhar as pessoas colocando defeito, eu só vou enxergar defeito. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós temos imperfeições. Todos. Procura os valores e estimula para se melhorar. Essa é a nossa tarefa, a nossa grande tarefa de construção das nossas vidas. É assim que o Chico Xavier se torna o Chico Xavier. É assim que o Divaldo Franco se torna o Divaldo Franco. E tantos espíritos bondosos que muitos têm entre nós que a gente às vezes não valoriza. Aquelas coisas boas que a gente começa a fazer na vida, nós precisamos também saber valorizar, ou seja, eu sou capaz de me melhorar. Eu sou capaz de substituir meus pensamentos ruins por pensamentos caridosos. A bondade é um fundamento que ela encerra todas as outras virtudes. Podemos dizer assim, com segurança. Senão Cristo não poderia chegar me dizendo para nós, fazer o bem é o caminho do céu. O que é a bondade? É fazer o bem. Fazer a caridade é o caminho do céu. Fazer a caridade é ser bondoso. No olhar, no pensar e no agir. E no agir. As nossas atitudes. Tem muita gente que a gente gosta de vir no centro espírita, ir na igreja evangélica, ir na igreja católica, ir na sessão de Umbanda e fazer todos os rituais ali, os mais bonitos possíveis. Né? Sai dali, aquela criatura morre quando sai da porta. Ele esquece que ele é uma máscara. É grande parte de nós agimos assim. Chegou o momento de derrubar todas as nossas máscaras. Viu como é que nós estamos caminhando nessa trilha para chegar aonde? É a pergunta que devemos nos fazer. Temos a chavezinha do céu, a construção da bondade. Porque aí nós vamos ter atitudes correspondentes. Aí nós vamos ter a chavezinha da porta que não abre para o inferno, mas abre para o céu. Abre para o reino que o Cristo veio nos falar. Gente, esse tema aqui, ele nos permite... Como é que está meu horário aí? Já tem tempo. Já está pequeno, né? Não, tem tempo. Tem tempo? Tá. Esse tema aqui, ele nos permite falar muita coisa. Tem muita coisa linda para ser falada, para ser mostrada. Alguém diz assim, Cristo e a caridade. O que é a caridade? É a bondade. É a forma prática do exercício da bondade. A gente fala em caridade, mas fica uma palavra bonita, uma palavra oca na boca da gente muitas vezes. O que eu faço para ser bondoso? Como é que eu lido comigo mesmo, com as minhas imperfeições? Eu vou lá e acho bonito botar um cigarro na boca, eu não estou falando de ninguém, estou falando de mim mesmo. 23 anos eu fumei. Hoje eu tenho um edema no pulmão, faz 30 anos que eu parei. E tenho 2 stents no coração. Foi eu mesmo que criei isso. Não foi nenhuma maldade de ninguém, foi minha. Foi as minhas ignorâncias que permitiram que eu fizesse isso. Então a gente tem que começar por a gente. Porque quando eu começo por mim,
eu sei qual é a troca que eu faço com as outras criaturas. O que eu tenho para oferecer de mim? Não? Então nós precisamos começar a nos olhar. Benevolência com todos, indulgência. Aqui está o Cristo falando o que é a bondade, o que é a caridade, o que é o amor, né? Benevolência com todos, bondade com todos. Seja qual for a criatura. Branco, preto, amarelo, azul, não interessa. Velho, novo, magro, gordo. Japonês, alemão, africano, não interessa. Indulgência. O que é indulgência? Eu cometi um erro. Aí vem alguém e diz assim, Figueiredo, tu fizeste uma besteira, né? Eu vou te dar um indulto. Reconhecido, julgado, condenado, mas eu vou te indultar para te recuperar mais depressa. Isso é a bondade numa qualidade superior. Quem pratica o indulto sabe que a criatura errou, mas ajuda ele a desatolar a criatura das maldades que ele se meteu. Todos nós nos metemos num grau ou no outro. Se não nos metemos agora, nos metemos no passado. Aí vem a terceira, o perdão das ofensas. O que é o perdão? A criatura errou, foi condenado. Não significa que eu tenha que copiar o que ele fez está errado. Agora, eu o perdoo. Por quê? Porque eu quero que ele saia daquela condição em que ele se encontra. Saia daquela condição. Vocês devem estar lembrados, eu não lembro se na última palestra que eu fiz aqui, se eu coloquei aquela manifestação do Haroldo sobre sobre a imagem final do Cristo na cruz. Falei isso, né? Eu acho que eu falei aqui. Mas imagina, a criatura na cruz, vem uma legião de anjos, vem tocar nele para ele não sentir dor. Vem outra legião e mapeia os débitos dos fariseus. E vem um anjo, chega nele e ele fala isso aqui. Judas acaba de suicidar-se. Cuide dele. É o perdão. É o perdão. É a bondade num degrau qualitativamente superior. Imagina a virtude de uma criatura dela. Eu vi um evangélico, uma mãe evangélica que mataram o filho dela, assassinaram o filho dela. E ela encontrou o assassino e disse, eu te perdoo. Ela disse isso. Eu quero muito bem meu filho, quero muito bem ele aqui. Mas tu fez isso porque tu não compreendeu ainda. Isso está errado. É difícil. É muito difícil. Nós ainda estamos lá atrás para tentar raciocinar desta maneira. Eu não sei quantos de nós conseguia. Então vejam quanto é complicado. Aí vem uma outra criatura e diz o seguinte, a bondade é uma daquelas virtudes singelas e profundas ao mesmo tempo. Simples. A bondade não tem preço, não tem roupa, não tem status, não tem bens. É a bondade com que eu trato meu filho, a minha esposa, minha mulher, minha avó, meu tio, meu vizinho, meu colega. Quando fez alguma coisa errada, eu ajudo ele a sair do atoleiro e não a pisar, a empurrar ele mais para o fundo, porque aí eu vou junto. Então, por isso é a missão divina. É a missão para nos purificar, para nós crescer. É a nossa grande oportunidade de crescimento. É provando o que não serve. Para a gente ir rejeitando, nos limpando e aprendendo a caminhar. Eu não vou me prevalecer do tempo, não. É um sentimento superior da alma. Imagina a pessoa sentir as outras pessoas e situações diferentes com bondade.
exercitar isso. No centro espírita, a gente exercita. Para quê? Para praticar aqui dentro? Sim. Mas principalmente, gente, para praticar quando a gente sai naquela porta lá. Para ser a referência, para ser o exemplo para nós e para os outros. Para nós e para as outras pessoas que nos olham. Olha ali, olha que criatura. Uma ocasião eu encontrei um menino na rua, uns 11 anos tinha mais ou menos. E ele parou no meio da rua e deu a mão para uma senhora idosa para ajudar ela a atravessar na rua. Eu olhei assim e disse, mas que atitude! Um menino bem criança ainda, 10, 11 anos por ali. Esse menino fui descobrir depois que era meu primo em terceiro grau. Terceiro grau. Fui visitar um parente, era filha da minha parenta que eu fui visitar. E aí eu te conheci numa situação que tu nem lembra. Olha como é bonito quando a criança é bem educada. Quando a bondade rege a paternidade e a maternidade. Olha a maldade, olha os danos que se cria quando essa bondade não existe entre as pessoas. Eu estou tratando a terceira criança. Sãs, não tem nada. Mas tem o pai falando mal da mãe e tem a mãe falando mal do pai, separados os dois, né? Fazendo da criança um para-choque. A criança que se cria numa situação dessas, ou seja, a ausência de bondade, né? Pessoas podem até não combinar entre si, mas respeitem, não existe ex-pai nem ex-mãe. O filho vai ser o filho. Aí eu vou lá e pego a mãe e a mãe não presta. O que fica para a criança? A criança, metade dele é a mãe. Aí a mãe vai lá e pá no pai também, né? A outra metade é o pai. Resultado, essa criança começa a imaginar que não tem pai nem mãe. Que a vida para ele é uma droga. Ele começa a escrever cartinha programando o seu suicídio. Alguns eu chego direto, ó, tá aqui o problema. Tá aqui o problema. A principal cura é vocês começar a falar bem do herói dele, que é o pai, e da heroína dele, que é a mãe. A mostrar as virtudes dessas criaturas que lhes deram a vida. Então veja o termo bondade como missão divina. Faz o nosso eu em tudo. Inclusive para abrir a porta do inferno ou do céu, para a gente mesmo. Veja que isso cala nas nossas vidas, como marca as nossas atitudes. Que virtudes nós podemos construir sem bondade? Nenhuma, gente. Por isso o benfeitor disse para o Joãozinho, não esqueça, Joãozinho, não esqueça nos pensamentos, nas palavras, no olhar, nas atitudes. 2 anos depois eu volto. Quando ele retorna, o Joãozinho estava em prece, aí ele disse, continua assim, Joãozinho, esse é o caminho. Este é o caminho. Eu vou encerrar e vou perguntando para vocês se eu manifestei aqui, na última reunião, parece que não. Um poema, O Viajor e a Fé, de Carmen Sinira. Alguém conhece? Não? Então eu não trouxe aqui. Eu vou encerrar com essa mensagem. Mas vou dizer para vocês o seguinte, ó. Eu não sei declamar, também não sei cantar. Só no banheiro. Só no banheiro. Mas aqui eu vou tentar, por quê? Porque tem uma mensagem muito linda. E nós precisamos aprender um pouquinho com ela. Como ela está em forma de poema, ela está mais com uma beleza assim de feitura, nos atrai um pouco mais, né? Olha bem, O Viajor e a Fé é o título.
de Carmen Sinira. E aí a Carmen fala, né? De onde vens, viajor triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão, que trazes a miséria do pecado, de alma ferida e morto o coração. A quem me dera a bênção da esperança, quem me dera consolo e desventura, mas a fé generosa, humilde e mansa, deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura. Venha o mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus os espinhos têm 1000 flores. Mais uma vez, obrigado pela direção da casa, pelo convite, obrigado pela paciência de nos ouvir. Esse tema, bondade como missão, possa, no silêncio das nossas vidas, a gente levar para casa e começar a olhar para a gente. E silenciosamente e adaptando em nós esse fundamento da vida que Deus nos trouxe através do Cristo. Jesus ampare a todos nós hoje e sempre. Obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos, Figueiredo, pela tua presença, pela tua disponibilidade, pela mensagem que tu nos trouxeste hoje, pela mensagem que tu sempre nos traz, já é nosso parceiro, companheiro. Te agradecer muito. E o nosso querido irmão Ney está nos assistindo online, te mandou um abraço muito carinhoso. Obrigado, hein? Outro para ele. Para este amigo que sempre atende o nosso convite. Né? Grande amigo, Ney, grande amigo. Tá nos assistindo, então te mandou um abraço. Então, te agradecer e agradecer a todos vocês que vieram aqui presencialmente na nossa casa, agradecer a todos que nos acompanharam pelo Facebook ao vivo, agradecer a todos os irmãos que vão nos assistir depois no nosso canal do Consolador e que todos nós possamos levar essa mensagem que aqui ouvimos hoje, da bondade, de ter pensamentos bons, de ter indulgência com o nosso próximo, porque nós precisamos também. Lembrar que Jesus está sempre conosco. E se Ele está sempre conosco, a bondade dEle, a bondade divina, a providência de Deus também está. Então, que possamos exercitar de pensarmos o bem, que lembrarmos que o pensamento é matéria, e a matéria se propaga, nós podemos trabalhar a matéria e sempre que pensarmos, ela se propaga pelo fluido cósmico universal e chega aonde nós pensamos. E se nós pensamos mal, nós vamos atingir aquela pessoa. E lembrando, como o nosso querido irmão falou, ela volta para nós, esse mal que pensamos. Então, todos nós, quando pensamos, ou estamos construindo umbrais, ou estamos construindo colônias. Então, vamos construir colônias. Vamos pensar o bem, vamos ter bondade, indulgência e perdoar os outros e a nós mesmos. E como o nosso querido irmão Figueiredo falou, vamos sempre pensarmos primeiramente em nós, vamos nos modificarmos. A mensagem sempre é para nós primeiro. Então, agradecer a todos, agradecer essa mensagem e novamente agradecer ao Figueiredo por ele estar aqui hoje. Às vezes não é fácil vir, às vezes tem dificuldade de locomoção, temporais, e estamos todos aqui. Então, que essas energias que estamos aqui hoje recebendo se propaguem para todos que precisam. Então, muito obrigado, Figueiredo. E aproveitando nesse clima de harmonização que estamos, se tu pudesse fazer a oração final para encerrar o nosso prazer. Convidamos, então, os nossos irmãos, inclusive aqueles que nos assistem via internet, para elevar o nosso sentimento de gratidão ao Deus maravilhoso, Pai Criador, a Jesus, o nosso grande mestre, líder,
governador do nosso planeta, aos trabalhadores do Consolador Prometido, aos frequentadores, à direção da casa, rogar ao plano superior pelas aflições que o nosso povo do planeta vive. Sejam na violência das guerras, sejam na dor das pandemias, das epidemias, sejam nas doenças sem socorro, ou sejam aquelas socorridas que lotam os hospitais, sejam as doenças da alma que superlotam os presídios, sejam aqueles que perecem pela falta de água, pela fome, pela sede, pelo abandono, enfim, todas as dores que a criatura humana sofre. E a construção em nossas almas e a gratidão que manifestamos do Deus maior que permite a cada erro que cometemos, possamos repará-lo e continuar avançando na direção do reino que Ele nos sinalizou. Rogar a Jesus que essa amada doutrina, o seu Evangelho, possa continuar trilhando as estradas do planeta em todos os cantos do nosso mundo, de modo que essa população, passo a passo, dia a dia, etapa a etapa, possa aprender a conjugação do verbo amar, conjugar o verbo perdoar, construir a caridade nos seus atos, fazer do pensamento algo positivo e de socorro aos irmãos em sofrimento, fazer das nossas palavras algo de aconchego, de amparo àqueles que vivem o desamparo, fazer dos nossos olhares algo positivo que alimente a construção da grande obra divina que reservou para todos seus filhos. Fazer das nossas atitudes o espelho do bom samaritano. Que nós possamos trabalhar o amor, trabalhar a caridade, trabalhar a solidariedade, trabalhar a bondade como a nossa grande regência de nossas vidas. Que Jesus ampare a todos nós no hoje e no sempre. Que assim seja.